Textor tá sem pressa para contratar um treinador. Não dá para errar na escolha do técnico agora. Se ele precisar de um mês, se ele precisar comprometer a Supercopa, por mais que ela seja importante, porque é contra o Flamengo. Tentou com o Jardine, entendo totalmente o Jardine querer ficar lá, onde ele tem idolatria, tem estabilidade, que é uma coisa que quase ninguém te oferece hoje no futebol brasileiro. O ideal é que você não comece o campeonato brasileiro, né, contratando um treinador. 2 de fevereiro é a Supercopa, que é jogo único, que é contra o Flamengo. E perde para o Flamengo. O Bruno Henrique mete um gol, chororô e tal, começa a provocação. Começando mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o like, que esse vídeo aqui está completo. Está trazendo tudo sobre aí o novo técnico do Botafogo, polêmicas, a disputa que vai ter a final entre Flamengo e Botafogo na Supercopa. Tá chegando o dia e esse jogo vai pegar full. Assiste aí, que o vídeo está completo. Muito bom. Exatamente, diz pra gente, ó. As pessoas devem se lembrar de que no ano passado nós trouxemos um novo técnico quando a temporada já tinha começado. E ainda assim tivemos um ano fabuloso, com 2 títulos. Claro que não esperávamos que o nosso processo demorasse tanto, mas temos muito tempo. É bom lembrar, né, que na realidade o Botafogo começou o ano com um treinador, né? Era o Thiago Nunes. Agora o Botafogo está sem treinador. Eu tenho um nível de paciência que não é compartilhado pelos jornalistas e talvez por alguns torcedores, mas farei o melhor para tomar a decisão certa. O Botafogo está num lugar novo e desconhecido, onde muitos treinadores gostariam de ocupar esse cargo. Estou confiante no resultado. Muitos, o que estava já não quis e o Jardine também não quis. Então é bom também ficar de olho aberto. Eu quero saber o seguinte, ô Birner. Tá certo o Textor, vai comendo pelas beiradas, devagar, porque ainda tem tempo. Supercopa, Recopa, não deve pesar tanto. Uma é daqui a um mês, outra é daqui a um mês e pouco. Ele tem que ir com calma e cautela para escolher esse treinador mesmo? Vou lhe fazer uma pergunta. Faça, vamos lá, primeiro do ano. Quem é o atual campeão da Supercopa? Ah, da Supercopa? É. Da Supercopa, olha só, vamos ter que lembrar, né? É o São Paulo. O ano do São Paulo foi vitorioso ou não? Foi 0-0 e o São Paulo depois ganhou nos pênaltis do Palmeiras. Quem é o atual campeão estadual de São Paulo? É o Palmeiras, tricampeão. O ano do Palmeiras foi vitorioso? O ano do Palmeiras não foi vitorioso. Ele Por que onde o técnico tem que apressar tudo? Em vez de tomar a melhor decisão possível, para fazer um planejamento cada vez mais cedo? A única coisa que poderia acelerar um pouco o processo, e eu acho que ele não tem que acelerar, seria o Mundial. Porque no final das contas o brasileiro começa, a não ser que o time desande de perder pontos. Na Libertadores passa da primeira fase porque a diferença técnica, até com problemas dos times brasileiros para os times de fora é muito grande. E do Mundial em diante começa, de fato, as decisões do Botafogo. A Mundial porque é muito importante, Campeonato Brasileiro cada rodada é muito importante, aí vai para a Libertadores, começa a ficar mais difícil, mata-mata. Então... Não, mas tem que definir o Mundial no meio do ano. Perfeito. Qual é a data limite? Nós estamos em 6 de janeiro. Tudo bem. E o Textor, quando fala da pressa de vocês jornalistas, ele tem toda a razão. Você não é jornalista? Eu sou, mas eu tenho essa pressa. Eu acho que o Botafogo precisa do melhor técnico possível, da melhor decisão possível. Se essa decisão pode ser tomada antes, melhor. Se ele precisar de um mês e meio, se ele precisar comprometer a Supercopa, por mais que ela seja importante, porque é contra o Flamengo, e aí tem a rivalidade, tem uma coisa entre os clubes, mas tentando olhar lá na frente, se a temporada for vitoriosa, isso se dilui. E tem uma outra questão. O nível, eu acho que da temporada vai ser ainda mais alto que o da última. O Flamengo acho que vem mais forte, o Palmeiras está se reforçando, tem outros times mais fortes. Cruzeiro. Não dá para errar na escolha do técnico agora, gastar bastante ou fazer uma aposta, porque quer apressar, sendo que eu não entendo por que ele precisaria de pressa agora. Então, mas muitos clubes... Eu concordo com tudo que ele disse, William. Não, sim. Mas muitos clubes, assim, aceleram isso porque o planejamento passa pela definição do treinador. Muitas escolhas, como o time vai jogar, qual vai ser... Enfim, o que o treinador precisa, você precisa definir o treinador. Mas não é muito caso. Qual é o limite? Não, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu acho que não é muito caso do Botafogo. Acho que as contratações do Botafogo, isso a gente tem visto, né, nessa gestão, são contratações de alto grau de acerto e de sucesso. Elas não têm dependido muito do técnico, né? Não tem sido o técnico que indica ou que determina que tipo de jogador você vai contratar. Você tem um departamento que tem mostrado muita competência nesse aspecto no Botafogo. Então, eu acho que a questão do mercado e de quem você vai contratar ou vai deixar de contratar não depende muito do treinador.
Eu acho que assim, existem casos e casos. Casos em que o treinador vai olhar, casos que não vai olhar. Não me parece que seja o caso do Botafogo, do treinador ser determinante na montagem do elenco. E, a partir daí, eu vou meio na linha do que disse o Birner. A única coisa que eu acho que é assim, o Campeonato Brasileiro, que começa, se não me engano, 29 de março, né? Finalzinho de março, né? Virada de março para abril, praticamente. Esse tem que ser muito levado a sério. Concordo. Quer dizer, o ideal é que você não comece o Campeonato Brasileiro, né, contratando um treinador. O Arthur Jorge chegou em abril do ano passado. Seria uma data que significaria já começar, nesta temporada, significaria já começar depois do início do Brasileiro. Acho que não é o ideal. Então, acho que o ideal é você trabalhar para ter o técnico antes, né, semanas antes do Campeonato Brasileiro, se possível. Quer dizer, não que o time vai estar completamente montado e azeitado, mas se você tiver um técnico, né, semanas antes do Brasileiro, eu acho que está ótimo. De fato, acho que não tem que ter pressa para jogar o campeonato estadual, fazer uma bobagem, correr atrás desesperadamente de um técnico. Talvez seja um dos poucos, ou talvez o único benefício que essa insanidade de calendário do futebol brasileiro tenha. Quer dizer, você poder demorar um pouco mais para se acertar, para montar o seu elenco, para escolher o seu treinador, porque no fim das contas a gente começa, mas não começa, né? Vai começar para valer no final de março, né? Neste ano, quando se inicia o Campeonato Brasileiro. Até lá, enfim, Então, mas a gente não fala que, por exemplo, os estaduais, esses primeiros campeonatos, primeiros jogos, até março e tal, são ideais para preparação, para o técnico. Por mais que você fale, por mais que você fale que o Botafogo trabalha muito paralelamente a um treinador, não é o ideal que chegue uma pessoa que já conheça melhor o elenco, até março, já tem 2 meses, já conheceu um pouco mais o elenco, já entende um pouco mais a característica, de repente tem um olhar diferente para alguma peça que ele vai utilizar de uma forma ou outra. Para você já começar o Campeonato Brasileiro lá no final de março, já com a coisa um pouco mais azeitada. Eu acho que o ideal é esse. Não é muito demorado esperar um treinador até lá, tudo bem, passou janeiro. Perdeu a Supercopa do Flamengo. O ideal nem sempre pode ser aplicado, né? Acho que esse é o ponto. O ideal nem sempre é possível. É claro que o ideal é que todo mundo no dia 1º de janeiro tenha um técnico e, sei lá, 25, 26 jogadores montados, definidos no seu elenco e que todos os técnicos já possam começar o seu trabalho com os 25, 26 à disposição. Mas nem sempre o ideal pode ser aplicado. Então, entre fazer uma bobagem, se antecipar e correr e ficar desesperado para contratar um técnico, ou começar um pouco depois e perder o começo de campeonato estadual, sinceramente, eu fico com a segunda opção. No comecinho tudo bem, eu fico preocupado com o tempo. Lá para março e tal, tudo bem. Se trouxer um técnico que encaixe e dê certo, tudo bem, mas a ideia é que se tenha um trabalho antes. Botafogo, eu não sei se esse ano pode ser diferente, porque agora o Botafogo ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro e tal. Mas o Botafogo, as 2 últimas edições do Carioca, inclusive o Luiz Castro era xingado e tal, etc., no começo do ano, porque o Botafogo não conseguiu ir para as fases decisivas do Campeonato Carioca. Sim. No segundo ano também, o ano passado, teve eliminação em Copa do Brasil, precoce e tudo. Aquilo tudo fez parte de um começo, e depois chegou um outro treinador e tal, a coisa andou. No caso do Arthur Jorge, com o Luiz Castro estava andando também. Será que o torcedor vai ter paciência? Porque não teve o ano passado nem retrasado. Quando as coisas engrenaram, ok. A paciência está diferente com os títulos que conquistou agora? William, o título adoça a boca do torcedor, né? Os títulos. Eu imagino que, vindo de um brasileiro e Libertadores, o torcedor não é que esteja saciado, que título você sempre quer mais. Mas você entende que o técnico que te levou a esses títulos saiu, virá um novo e o desafio para o novo ele é sempre difícil. Além do que, muitos jogadores saíram. Não só jogadores de composição de elenco. E acho que nisso o Botafogo vai bem, assim, porque muito time mantém muito jogador que foi campeão só porque foi campeão e perde a chance de reformular algumas coisas que precisam ser reformuladas. Mas também estamos falando de saída de titulares indispensáveis. Estamos falando de Luiz Henrique, de Almada, né? Porque o Textor está lá tentando desenrolar a questão do transfer ban do Lyon para que eles possam ir. Então, dá uma olhada nessa tela ali de saídas, né? Você tem aí um time inteiro de saídas. Com o treinador, inclusive. As saídas que mais incomodam aí são justamente o que você falou, Luiz Henrique Almada e o Arthur Jorge. Exato. O resto eram jogadores que eram banco. O Almada, né? O Almada também. Eu falei do Almada, não esqueci. O Almada, claro.
Roda, Luiz Henrique e Arthur Os Jorge. outros eram composições de elenco. Sim. Boas composições e tal, importante, mas eram composições de elenco. E acho que ok. É que quando você compara com os outros dois ali, com Flamengo e Palmeiras, que a gente está colocando esses três numa mesma prateleira. O Flamengo tem saídas que por ele tudo bem, Davi Luiz não era desejo mesmo que ficasse, o Gabigol por tudo que tinha acontecido não era desejo que ficasse. O Palmeiras também são saídas, por mais ter saído o Dudu, o Palmeiras já não tá morrendo de amor pelo Dudu, Abel, Leila, Gabriel Menino, Patrick, Lázaro, são saídas que ok. O Botafogo tem 3 saídas muito sentidas, que Flamengo e Palmeiras, por exemplo, não tiveram. E o Palmeiras já se reforçou muito bem, né? Já veio o Facundo e já veio o Paulinho. Então, O Flamengo não teve reforços, mas, cara, o elenco do Flamengo Mas o Flamengo já qualificou muito o elenco durante a temporada passada, né? Exatamente. E alguns jogadores estavam lesionados, vão voltar. Então, eu acho que sim. Indiscutivelmente o Palmeiras vai estar mais forte, como nomes, e o Flamengo, mesmo com essas 2 saídas, considero que vai estar mais forte também. Até porque a tendência é o trabalho, que é muito promissor, melhorar. Então, assim, é claro que o ideal, gente, é o Botafogo no dia 14, quando se reapresenta o elenco completo, ter o técnico. É o ideal. Agora, uma semana não é o prazo perfeito para você identificar o alvo, abrir uma negociação. Tentou com o Jardine. Entendo totalmente o Jardine querer ficar lá, onde ele tem idolatria, tem estabilidade, que é uma coisa que quase ninguém te oferece hoje no futebol brasileiro. O time é gigante, é o México. E é o maior time do México, sabe? É um time colossal. Ele já é um treinador histórico. É sempre bom colocar isso em perspectiva, como se ele estivesse fazendo uma loucura em não querer vir ao Botafogo. Um país de cultura de futebol e torcida fanática. E acho que é bom ressaltar que, para mim, é um ponto muito significativo também. Sim. Uma coisa seria chegar para o Botafogo na condição que chegou o Arthur Jorge. Com a grana que ele tinha à disposição, com os jogadores que ele tinha à disposição e com a perspectiva de conquistar títulos que não tinham vindo na temporada passada. A outra, cara, é você chegar num clube que é campeão brasileiro e campeão sul-americano. Quer dizer, como é que você vai conseguir superar esse objetivo que foi atingido? Com os adversários se fortalecendo. Com os adversários se fortalecendo. E mesmo que não se fortalecesse, já era difícil, né, Benê? Concordo. É difícil você repetir isso, Libertadores e Brasileiro. Então, assim... O William falava sobre a paciência do torcedor. Isso. Eu acho que ela aumentou muito, só que o nível de exigência também. Então, quando chegar o momento decisivo, eu acho que a paciência vai estar ainda mais curta. Tá. Porque o sarrafo subiu. Ano passado, se o Botafogo tivesse vencido só o Brasileiro, tivesse vencido o Campeonato Brasileiro e tivesse perdido a Libertadores, ia ser muito frustrante, mas ninguém diria que a temporada foi ruim. Claro. Longe disso. Imagina. A mesma coisa. Também. Oi? Se tivesse ganho a Libertadores, perdido o Brasileiro. Perdido o Brasileiro, também. mesmo que perdesse para o Palmeiras de novo, na reta final, tal, ia doer, mas esse ano o botafoguense não vê a necessidade do seu time superar o complexo de inferioridade de jogo, não estou falando do tamanho do clube, de jogo dentro de campo, acabou. Com razão. Botafogo hoje, todo mundo olha e fala, time de ponta, time para disputar títulos. Mas isso precisa se confirmar. Para essa questão da paciência aumentar, o Botafogo precisa de muitas temporadas sendo um time vencedor. Nem sei se é assim. Acho que sim. Eu acho que a impaciência é a marca do futebol brasileiro. Se tivesse que me dizer qual é a grande marca do futebol brasileiro... Ela nunca acaba, a É a impaciência. impaciência do torcedor, E vou te dizer, assim. Birner, concordo muito com a sua avaliação das Supercopas, Recopas, só para complementar. O Fluminense ganhou a Recopa e terminou o ano da maneira que terminou. Mas, no momento em que essas competições acontecem, há uma cobrança. Concordo. Então, o técnico que é vai a chegar... competição do momento. Sim, porque, Até no estadual tem porque são cobrança. as taças importantes que você disputa no começo do ano. Concordo. Só que isso se dilui ao longo do ano, quando as coisas importantes realmente acontecem. Não é o que te salva a temporada. Ganhar é melhor do que perder. Mas assim, pro técnico que tá chegando, se ele chega, belisca uma taça contra o Flamengo, belisca uma taça internacional contra o Racing, e o Botafogo precisa de mais, ganhou a Libertadores agora, tinha vencido a Conmebol lá, mas precisa aumentar o seu currículo internacional. Você lembra quem também. foi o técnico campeão da Supercopa pelo São Paulo? Carpini. Carpini, sim. Achei que você estava... Não, agora que eu fui longe, achei que você estava falando da Supercopa lá, Supercopa da Libertadores. Não, lá nos anos porque 90. eu entendo o que você quer dizer e eu concordo. Eu acho que o Carpini, por exemplo, claro que cada Aquela clube foi age Pelé. de um jeito, teria saído antes do clube. Acho que a Supercopa protelou a saída dele, mas
Eu entendo, repito, é muito melhor ganhar do que perder. Então é muito bom para o Botafogo ganhar do Flamengo, para o Flamengo ganhar do Botafogo. Tudo isso melhora. Se o Botafogo puder ganhar o estadual, a Supercopa e todos os campeonatos é muito melhor, muito mais divertido. Mas eu olhando o planejamento do dono do clube, que olha a temporada, que pensa a coisa no curto, médio e longo prazo do ano, não dá para ter pressa, porque eu acho que... Perfeito. Então vai ter que lidar com alguma cobrança. Porque é o seguinte, se o treinador não for definido até o dia 2 de fevereiro é a Supercopa, que é jogo único, que é contra o Flamengo. E perde para o Flamengo, aí perde o Flamengo, aí o Bruno Henrique mete um gol, não sei se o Bruno Henrique vai estar jogando, chororô e tal, começa a provocação. Isso aí já tem um efeito no dia seguinte. Tudo bem, e se ganhar com um técnico interino, vão querer efetivar. Se ganhar, maravilha. Vocês vão querer efetivar o cara. É o resultado. É a história do resultado. Eu acho que assim, é o que o Bertozzi estava falando, é a questão do momento, é o que tem no momento. O técnico é o que pesa menos para a direção. Eu acho que, obviamente, o torcedor tem que ter paciência e vai ter paciência e está muito feliz, ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores. Então, de fato, ninguém vai sair xingando, ninguém vai sair... Agora, sim, a impaciência é a marca do futebol brasileiro. Agora, ainda para os mais impacientes, eu acho que é preciso compreender que a não existência de um técnico nesse momento para dirigir o Botafogo não tem nada a ver com decisões do clube, não tem nada a ver com decisões do John Textor. Quer dizer, o Arthur Jorge foi embora porque ele quis, porque ele foi ganhar mais dinheiro lá fora. Então, assim, não tem muito a ver com o que o Botafogo poderia ter feito, o que poderia eventualmente começar a gerar num determinado momento. Na hora, né, para aqueles mais impacientes, na hora que chegar o momento de reclamar, de começar a apontar o dedo e tal, o que pode incomodar é a história da venda dos jogadores, envolvendo toda essa engenharia financeira que envolve o Lyon e tudo mais. Isso pode incomodar, mas acho que esse momento está longe e tem que estar longe. Até porque é bom lembrar, o Textor falou, né? Eu não me lembro se é ao final do título da Libertadores ou ao final do título do Brasileiro. Ele dá uma entrevista quando ele disse, ele já deixa claro que jogadores sairiam, porque quando ele dá essa entrevista ele deixa isso claro, ele fala, eu quero deixar claro para os torcedores que para cada grande saída teremos uma grande chegada. Então, evidentemente, o Botafogo a gente já sabia que vai se mexer nesse mercado, os jogadores vão chegar agora. Eu acho que o torcedor, aquele que quer se incomodar, eu acho que são poucos, mas no momento que chegar o momento de se incomodar, aquele que quiser se incomodar vai poder se incomodar muito mais com a venda dos jogadores, porque envolvem clubes, né, do Textor e tudo mais, do que com a ausência do técnico. A ausência do técnico foi uma decisão do Arthur Jorge, que depois de uma temporada resolveu dizer adeus. Eu acho que ele dá também com expectativas realistas, que é o Botafogo é candidato a tudo, mas repetiu ano passado. Brasileiro e Libertadores. O novo técnico pode fazer um trabalho excelente e ainda assim é muito difícil. Veja que o Flamengo repetir. não O time conseguiu. pode jogar mais do que jogou nesse último ano e não ganhar. Entendeu? Então, assim, o desafio é sempre bom você ter... Um ano para o Botafogo é brigar por tudo de novo. Tentar ir mais longe na Copa do Brasil, ir bem no Brasileiro, bem na Libertadores. Mas, assim, é ter a perspectiva de que essa mudança de patamar não te garante também ganhar todo ano. Né? Até porque, né, se a gente fizer... para fazer o exercício que estava proposto ali na tela, esse exercício em relação aos outros, e nós estamos falando de Flamengo, Palmeiras e Botafogo, porque Flamengo e Palmeiras vêm há anos dominando aí o futebol brasileiro. Mas você pode colocar até outros times nessa aí, a gente vai falar deles depois. Mas olhando para os três, eu acho que tem uma questão que é, assim, é óbvio, é evidente que neste momento, no dia 6 de janeiro de 2025... É claro que o Botafogo é o que mais perdeu, né, em relação aos outros dois rivais. Porque a gente está falando de um Palmeiras que, de fato, fez 2 boas contratações e aparentemente fará outras, né, num nível que o Palmeiras nem estava acostumado a contratar. Então, parece ser um Palmeiras mais disposto a gastar dinheiro para ter jogadores prontos e não apenas jogadores olhando para o futuro, né, para um momento de evolução. E um Flamengo que, de fato, gente, a gente tem que lembrar o que foi o segundo semestre do Flamengo. O grande problema do Flamengo, né, em que pesem todos os problemas de gestão, de futebol e tudo mais, mas o grande problema, para mim, o principal problema do Flamengo no ano passado foi um departamento médico absolutamente lotado durante metade do ano. Porque a gente sempre exaltou o elenco do Flamengo, dizendo, cara... O Flamengo é um negócio absurdo, não dá para comparar com ninguém. Eu acho que não dá para comparar com ninguém ainda hoje. A questão é que os caras estavam fora. Metade do time, caras de um nível absurdo, estavam fora. É verdade que se a gente for olhar para o estadual,
o Pedro não volta imediatamente, o Cebolinha não volta imediatamente, o Arrascaeta passou por uma cirurgia. E o Luiz Araújo, que a gente esquece também, mas estava vindo muito bem. É muito muita jogador gente. de altíssimo nível que esteve fora. Então eu acho que a gente tem que olhar para o Flamengo considerando que na hora que o bicho for pegar, ali para o final de março, a gente vai ter aquele Flamengo completo, que praticamente não existiu. Então, na comparação, tanto com o Flamengo como com o Palmeiras, não estou dizendo que o Botafogo está abaixo, mas o Botafogo é o que mais perdeu, Sim. né? Enquanto os outros vão ganhar. Um pela volta de um monte de jogador que estava machucado e o outro pelas contratações que fez. Ano passado o Botafogo tinha, com capacidade de construção, de jogo com bola, um time melhor que o do Palmeiras. Hoje, com as saídas desses dois jogadores, não tem mais. E com a chegada dos jogadores do Palmeiras. Não tem mais um time melhor que o Palmeiras. Acho que o Botafogo até possui defensivamente jogadores mais fortes que o do Palmeiras, nesse momento. Então, tô falando de jogador, não estou falando do elenco. Elenco e time é Flamengo. Há uma diferença elenco e time. razoável se você pensar que todo mundo estiver bem, se estiverem entrosados, precisa mexer, tem calendário maluco, usar os jogadores que estão no banco, Elenco trocar o time. principalmente. Elenco, E principalmente. nesse momento, Essa é a questão. como o Botafogo vai jogar, também é uma dúvida, que o Arthur Jorge é um cara com uma visão muito peculiar, assim, é um cara, 4 atacantes, a ousadia que ele teve na final ali com 10, ele foi um cara fala que... da importância de definir o treinador. que bancou muito as suas convicções. O Jardine, por exemplo, é muito diferente do Arthur Jorge como visão de jogo. Ele não é um cara tão propositivo assim. O América dele é um time vitorioso, mas não necessariamente um time vistoso. É um ótimo treinador, mas ele já seria muito diferente do Arthur Jorge. Então, assim, o Botafogo não está procurando o novo Arthur Jorge, necessariamente. E as escolhas dos jogadores também podem passar. Eu concordo com o Jean, assim, no mercado não depende necessariamente do treinador. Mas como o treinador enxerga cada jogador nesse elenco, pode mudar. Né? Então, por isso que, assim, existe um grande ponto de interrogação no Botafogo que é natural. Eu acho natural, enquanto a gente não souber como o time vai jogar. Mesmo que o Botafogo contrate no mesmo nível, né? Porque a gente sempre fala isso, assim, a não ser que você contrate o Messi, não estou nem falando do Messi de hoje, estou falando do Messi de... Cara, é óbvio queria que o Messi de hoje qualquer contratação, traz um nível de dúvida. Qualquer contratação é uma incógnita, por melhor que ela seja, né, pelas questões de adaptação, sobretudo se o cara vem de um futebol de fora, questão física, questão psicológica, questão do momento pessoal que vive. Então, assim, não dá para dizer, é difícil, por melhores que sejam os jogadores que o Botafogo vai contratar, e eu acredito que ele vai contratar, é difícil imaginar que os caras vão chegar e na semana seguinte vão estar jogando o que o Luiz Henrique e o Almada estavam jogando. Então, você começou a comparar. E todo mundo vai comparar também. A adaptação do Almada foi impressionante. O treinador vai sofrer a comparação. Porque a gente até esquece, né? O Almada que muita gente elegeu. Eu só relutava em eleger o Almada como o melhor jogador do Botafogo na temporada, porque... Ele chegou no meio. Ele chegou no meio da temporada, cara. Não é possível. E outros foram muito bem, também jogando a temporada inteira, como era o caso do Luiz Henrique. Agora, não é normal isso que aconteceu com o Almada, não é o padrão. O cara chegar no meio do ano, meio de temporada e jogar tudo. Ou, por exemplo, o Felipe Anderson... Eu ia falar dele agora, exatamente. Eu acredito que ele vai jogar e vai ser muito mais importante para o Palmeiras do que ele foi na temporada passada. E é absolutamente O De La Cruz normal, começou seja bem, assim. depois ficou devendo, Também, né? Depois também. ficou E, assim, devendo. e nos dois casos, o calendário brasileiro não é para amadores definitivamente. Né? Chegamos no final de mais um vídeo, família, e eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Você acha que o Botafogo está fazendo certo em aguardar ou não? Na minha opinião, o Botafogo deveria correr atrás disso o quanto antes, porque começar o Carioca sem técnico não é nada bom. Vai chegar o técnico no meio da temporada, vai ficar aquela bagunça, não sabe se vai dar certo. Então, quanto antes o treinador chegar e começar ali a conhecer os jogadores, as funções, o que um jogador pode fazer ou não pode fazer, entendeu? Então, a minha opinião, o Botafogo está dando bobeira e está correndo um sério risco aí de começar a temporada mal. Agora, se você curtiu o vídeo, gostou do vídeo, deixa sua curtida, tá? Para me ajudar a produzir mais conteúdo para vocês. E também eu vou fazer uma ressalva. Comente aqui o que você achou, o que você está achando do Botafogo. Tamo junto e até o próximo vídeo.